não existe AWP, não existe Lean Construction, não existe Agile, não existe BIM, não existe Digital, não existe Analytics, não existe nada que substitua a mudança de comportamento. Inspirar pessoas e implantar soluções inovadoras que alavancam resultados sustentáveis, essa é a missão da Verum Partners. E não para por aí. Entre os valores partilhados na organização estão focar na experiência do cliente, ser agente de transformação cultural e digital e mirar na vanguarda e protagonismo. A combinação desses elementos nos pedia certamente uma plataforma que permitisse cocriação, promovesse diálogos inspiradores sobre transformação e nos mantivesse na vanguarda, como protagonistas de temas tão relevantes ao nosso ecossistema. Senhoras e senhores, bem-vindos ao Verumcast, um novo canal de troca de conhecimento e fonte de inspiração promovido pela Verum Partners e que dará voz a muitos dos agentes de transformação no mundo de projetos. E vocês, nossos ouvintes, estão convidados a seguirem a Verum nas plataformas de streaming e YouTube, onde poderão acessar nossos conteúdos. Será um episódio por semana e eu posso garantir que te ajudarão a alavancar sua carreira e o resultado dos teus negócios. Fiquem ligados! Eu sou Sabrina Dumer, Head de CX na Verum Partners e este é o Verumcast. E para estrear esse programa, conversaremos com Davi Elio, nosso founder e CEO, que fez com que a Verum saísse do campo dos sonhos e ideias e hoje fosse essa realidade em plena expansão. Bem-vindo, Davi! Que orgulho poder conduzir como host essa conversa com alguém tão inspirador quanto você. Tudo bem, Sabrina? Como é que você está? Bem-vindo a todos aí que nos atenderão aí, ouvirão a gente a falar um pouco sobre o que é nosso propósito, né? Acho que vai ser uma oportunidade bacana aí de compartilhar um pouco de ideias, né? De motivações, propósitos, etc. Incrível, Davi, perfeito. E antes de nos contar mais sobre a Verum, que tal nos deixar conhecer um pouquinho da tua história, de como você chegou até aqui? Sabrina, assim, de fato, eu brinco que a minha trajetória, né, até o momento, ela está muito trilhada talvez numa clareza que eu tive desde o início da minha carreira, assim, sabe? Eu posso dizer que eu sou muito feliz no que eu faço, muito em virtude de eu ter tido a sorte, talvez, né, de ter começado numa carreira onde eu pude trilhar sempre com complementariedades aí em abordagens técnicas, em abordagens gerenciais, etc. Mas sempre numa crescente, numa evolução, até quando, né, tive dificuldades, tive barreiras, também foram em prol de um aprendizado, de um crescimento. Então, sem dúvida nenhuma, isso faz parte um pouco da minha história. Basicamente, na área de projetos, né, na construção, carente demais, né, de inovação, de boas práticas, etc. Talvez eu sempre tenha sido inquieto desde a minha primeira movimentação, quando foi o primeiro pós-graduação, lá em 2001, eu já quis trazer inovação para dentro dos trabalhos que eu procurava conduzir, né? Sempre tive o lado processar informação rápido para ter tempo de análise como um dos meus mantras que me possibilitaram crescer, sim, na minha profissão. E acho que a gente vai ter oportunidade aí de avançar aí com algumas histórias, com algumas linhas aí de evolução, que, bom, não é o que deu certo para mim, mas se servir para alguém, certamente vai ser, espero que sirva aí de algum aprendizado, de alguma reflexão. Deixa eu dar um passo atrás para quem ainda não te conhece, Davi. Você falou lá direto da sua pós-graduação, mas qual foi a sua formação? E eu sei que hoje você mora em Minas, mas o teu sotaque não nos deixa enganar, que não é de lá que você veio. Conta um pouquinho para a gente dessa parte da tua história. Se você puxar um pouquinho mais para trás, né? Até meus 7 anos eu fui carioca da Gema, de Copacabana,
que desde o início aprendeu a pegar uma prancha e ir para a praia. Passei um tempo depois na Bolívia, né, por família, questões de família. Eu morei até meus 14 anos na Bolívia. Até interessante, né, que a alfabetização em espanhol hoje é uma das coisas que eu, de certa forma, agradeço aí, a oportunidade de ter a capacidade de ter uma interlocução com o ambiente Latam hoje, dentro dos desafios que a gente tem na Vero, inclusive. Optei, quando voltei para o Brasil, fazer um segundo grau em 2 anos para entrar na faculdade de engenharia aos 16, e tive a oportunidade aí de conhecer alguns dos sócios fundadores desde o dia 1, né, da faculdade, o caso do Gustavo, e logo na sequência, meu calouro da sequência, Rodolfo, e a partir daí conheci várias pessoas que, inclusive, hoje compõem a nossa sociedade, né? Então, na faculdade, fiz faculdade de engenharia elétrica, com ênfase em telecomunicações, mas posso dizer que desde o início da minha jornada de estagiário, com, sei lá, 2020, quando tive a oportunidade, né, de entrar na Promon Engenharia, acho que uma grande escola brasileira, desenvolver o lado de planejamento, de gestão de projetos, desde o início da minha jornada profissional como engenheiro, e certamente, né, ali pude tanto caminhar sobre aspectos de planejamento físico, gestão contratual, parte financeira. Optei, dentro da minha trajetória na Promon, né, para ter experiências na obra que eram super relevantes, não ficar limitado somente à visão de escritório, de planejamento financeiro, que de certa forma desconecta muitas vezes da realidade. Então, pude, né, ter uma experiência fantástica em vários setores da indústria, pude trabalhar em projetos de termoelétrica, telecomunicações, siderurgia, parte ferroviária, portos, então foram óleo e gás. Então, de fato, tive a oportunidade, uma sorte, né, que Deus me deu, de poder trabalhar com alguns desafios muito relevantes dentro da minha carreira profissional na Promon, até o momento em que tive a oportunidade para sair para uma startup de mineração. Antes, né, dessa startup, eu já tinha tido contato com o setor da mineração forte dentro da Promon, fazendo alguns desafios de planejamento de empreendimentos em Oman, lá fora no Oriente Médio, aqui no Brasil, projetos super relevantes que hoje estão em operação, como é o caso do S11D e outras, né, oportunidades que eu tive no setor de energia e fertilizantes. Então, a partir dessa migração para a startup, né, de mineração, acabou que, por circunstâncias, né, de investimentos, não foi adiante. Tive uma oportunidade, né, de migrar para um viés de owner, que também foi muito importante para o meu crescimento profissional, né? Você ter trabalhado como o executor, né, de engenharia, o executor de projetos, num viés de EPCista, e depois também ter a oportunidade, né, de ver sobre a amplitude do espectro de um owner, de um proprietário de projetos, como uma oportunidade única que eu tive de trabalhar na Vale, onde eu pude desenvolver habilidades, né, não somente técnicas, mas também gerenciais, uma empresa que te dá oportunidades gigantescas aí de crescimento. Tive a oportunidade de liderar, né, processos de planejamento complexos, de projetos acima de $1 bilhão, de multibilhões de dólares, o que, de certa forma, me agregou muito profissionalmente, com um olhar muito mais amplificado que o owner precisa ter, que não somente a execução de engenharia, de construção, etc., e sim sobre aspectos sociais, sobre aspectos ambientais, sobre o que a gente chama de licença social para operar, fora a complexidade, obviamente, né, de uma das oportunidades que, de certa forma, transformaram a minha trajetória profissional. Para quem me conhece sabe o quanto que eu falo com carinho do projeto Vargem Grande, um projeto que conseguimos montar um time que até hoje integralmente grupo de WhatsApp para conversas no dia a dia, e que, de certa forma, foi um desafio gigantesco. A gente tinha uma questão, né,
da implantação em si do projeto, passando por fases complicadas, dado que algumas construtoras, alguns fornecedores tinham dificuldades. Numa virada de chave, nos comprometemos com metas super agressivas, chegamos a ter 8.000 pessoas dentro do site, o que certamente também influenciou a comunidade, né? No caso de Itabirito, fundamentalmente aqui em Minas Gerais. E isso, sem dúvida nenhuma, Sabrina, você ter a oportunidade de ser um tomador de decisão, de parar para pensar numa estratégia de um projeto tão complexo e que envolve tantas pessoas e toda a comunidade à sua volta, sem dúvida nenhuma, uma experiência que eu carrego para o resto da minha vida, e tendo sido a partir dali também, e o mundo não são só flores, né? Eu tive a oportunidade de liderar o projeto no final, numa questão que eu falava com minha mulher, assim, eu não sei se o próximo passo que eu quero é ser um líder de projetos dentro de um owner como a Vale, ou continuar a carreira dentro da Vale como executivo, etc., ou migrar para algo que eu sempre fui apaixonado, que é a parte de planejamento, a parte de gestão de projetos, de trazer boas práticas para o mercado. Naquele momento, eu já tinha, em 2011, tido primeiros contatos, né, inclusive numa ida aos Estados Unidos com o que foi nossa proposta principal de valor na Verum, que é o Advanced World Packaging, anos, né, pregressos. E naquele momento onde eu liderava, onde eu comecei, na verdade, minha carreira de líder de projetos como owner, eu conversava muito com minha mulher, falando assim, não sei se eu quero ser líder de projetos, muito em virtude, pessoal, eu acho que cabe aí já uma reflexão, né? Acho que as pessoas têm que ter clareza do que querem para ela, não tem certo ou errado nessa vida. Eu tinha uma dúvida se eu queria ser responsável por vida de pessoas, não que eu não me sentisse capacitado, mas a gente tem que saber lidar e tem que querer, né, se doar para ter essa preocupação genuína no dia a dia, dormir bem com essa responsabilidade. Eu tinha essa dúvida, encarei com naturalidade quando veio a oportunidade de liderar o projeto. Eu era o líder de planejamento até aquele momento, em 2014, e por acaso, né, da vida, na semana que eu assumi a liderança do projeto, tivemos um acidente, né, que não foi fatal, mas que me fez parar para pensar fortemente sobre, assim, Papai do Céu te devolver a resposta. Assim, se você estava na dúvida entre ser consultor na área de planejamento, entre desenvolver um lado de consultoria, etc., ou ser o que você está sendo agora, acho que você está tomando a decisão errada, e a partir dali eu migrei para esse lado de consultoria. Você tocou exatamente no ponto da pergunta que eu te faria agora, né? Porque é notório que você tinha uma carreira executiva extremamente promissora. E aí a minha pergunta era exatamente quando foi que você entendeu que queria jogar do outro lado, digamos assim, né? Quando que você resolveu virar aí, mudar de campo e resolveu empreender? Na Vale eu tive algumas lideranças muito inspiradoras, né? Vou citar só os profissionais que estavam naquele momento, né, compartilhando esse momento na liderança, né, que é o caso do Rogério e do Carlos Miana, né, Rogério Galvão e Carlos Miana, profissionais que são referências para mim, e num processo estruturado, né, de desmobilização da equipe em Vargem Grande. Eu lembro de um dos episódios que a gente pôde, né, propiciar para as pessoas, onde uma consultora, né, me falhou a memória aqui de dar os méritos, né, do nome de quem contribuiu com essa mensagem. Eu gosto muito de ouvir essas pessoas e tentar tirar proveito das lições que elas trazem. E a gente passou para toda a equipe uma mensagem muito interessante que as pessoas precisam ser protagonistas das suas próprias vidas, né? E não a empresa ser protagonista das tomadas de decisão que influenciam a sua vida, né? Isso mexeu muito com o meu mindset. Acho que eu trouxe isso muito fortemente, passei a repetir N vezes, né, para a equipe, ainda como líder de projetos, que isso era um mantra que precisava estar muito claro na cabeça da pessoa para uma tomada de decisão,
e para um sofrimento que muitas vezes as pessoas não tomam, né? Ou seja, uma migração de uma carreira potencialmente de sucesso ser trocada, né, por um sonho de anos, diga-se de passagem, acho que a gente vai ter oportunidade de falar melhor, mas o projeto Verum é um projeto que, particularmente, eu amadureço desde os 28 anos de idade, e cheguei no momento que eu precisava tomar decisão, com 37, com 35 para 36 anos, na verdade, era um trade-off que estava batendo na minha porta, como eu disse, né, Papai do Céu me mandou uma mensagem do tipo, é isso mesmo que você quer? Porque você estava com essa dúvida, né? Então, agora eu te dei um exemplo que exatamente aquilo que poderia te fazer não assumir uma carreira nessa linha de raciocínio aconteceu logo de cara e você tem que tomar uma decisão. Então, tomei uma decisão, acredito eu, muito, muito consciente, sabendo que seria um passo atrás, seria uma construção de propósito, seria um Ctrl-Alt-Del, né, falando um pouquinho linguagem de engenheiro pesado, né, de telecom, então nem se fala, mas muito na linha de que clareza de propósito, sabe? E aí vem muito a linha de querer ser feliz com aquilo que você faz, né? Então, sem dúvida nenhuma, você vai ter sucesso profissional se você conseguir casar essa felicidade com aquilo que você faz. Se o que você faz é um fardo para a tua vida, é um trabalho, acordar cedo, etc., etc., né, te dá pesar, né, de começar a trabalhar, sem dúvida nenhuma. Para quem me conhece sabe que até muitas vezes pego pesado nesse aspecto, mas muito pelo que eu costumo brincar com as pessoas, o amor à causa, né, que de certa forma é essencial para a gente fazer o que a gente está fazendo agora. E por que a Verum, Davi? Qual foi o insight ou a leitura de mercado para criar uma empresa que hoje não se encaixa nos modelos convencionais, né? Nem de consultoria, nem de gerenciadora, mas que desenhou um modelo completamente autoral de negócios, né? E vem atuando numa nova forma de parceria com os clientes, podemos dizer assim, né? Qual foi a luz que acendeu, que te fez tomar essa direção? Sem dúvida nenhuma, a construção, né, do posicionamento da Verum, né, ela tem uma autoria não somente minha, né, como também dos outros 3 sócios fundadores, né, Gustavo, Rodolfo e Vidotti participaram fortemente, né, dessa construção do propósito da Verum. Da minha parte, eu posso dizer o seguinte, né, ter tido a oportunidade de ser, né, e trabalhar em projetos complexos, né, sobre a ótica de uma empresa de engenharia e EPCista, e depois trabalhado também em projetos muito complexos relacionados à mineração sobre a ótica do owner, né, te faz perceber que o que hoje a gente fala, né, sobre os benefícios de uma construção enxuta, um conceito de lean, ágil, de retirada de desperdícios, né, da mesa, faltava um elo de ligação nesse setor, sabe? Uma abordagem de mercado que genuinamente buscasse promover um ambiente de colaboração. Digo para você que no início da Verum, né, eu tive a oportunidade de ir num evento, né, de uma das organizações, né, mundialmente conhecidas, onde dentro da pauta de 3 dias daquela organização, praticamente 80%, né, dos temas e das palestras estavam voltadas para boas práticas de disputas e gestão contratual, né? E isso particularmente me incomoda profundamente. Basicamente, se eu pudesse dizer, o maior propósito da Verum hoje, ela se encaixa em promover, né, em criar e promover um mercado voltado para a colaboração e todos os conceitos de transformação digital que buscam alavancar melhores resultados dentro da construção, com os processos de Lean, de ágil, de AWP,
só podem ser alavancados se a gente tiver genuinamente um ambiente de colaboração, partindo do pressuposto que owner não executa sozinho um projeto, construtora não executa sozinho um projeto, empresa de engenharia também não, e sim, o melhor resultado de um projeto passa necessariamente por uma relação de colaboração, ou é potencializado quanto mais colaborativo é esse ambiente multi-empresas, né? Num projeto complexo, a gente chega a ter mais de 100, 200 empresas envolvidas, que no final das contas são pessoas que têm interesses, que têm relações, que muitas vezes estão representadas em contratos, mas que, uma vez o ambiente sendo criado para a colaboração e não para a disputa, né? Certamente está aí a chave para que o nosso setor da construção, tão carente de melhorias de produtividade, de melhores resultados, de redução de desperdícios, etc., precisa ter. Então, o parceiros de verdade, né, o conceito de parceria, o conceito de ambiente de colaboração, o conceito de transformação de mercado, sem ser o isentão da vez, né, a consultoria que chega lá, traz a receita do bolo e se der errado é culpa de quem implantou e não da gente que co-participou, co-criou a solução. Sem dúvida nenhuma, esse posicionamento ele demanda um nível de entrega, um nível de comprometimento, um nível de construção de relacionamentos, de conexão entre todas as partes que estão envolvidas dentro de um projeto muito grande. E eu acredito que esse é o nosso grande diferencial, assim, sabe? Esse é o grande mindset que precisa, não somente para a Verum como modelo de negócio, mas também permear dentro do mercado da construção brasileira, global nem se fala, mas dentro do nosso ambiente, se a gente puder mudar um pouco, transformação, a palavra da moda, né? Transformar o mercado, sem dúvida nenhuma aí está o fio da meada. A gente precisa transformar mindset de disputa para colaboração. Perfeito. Tentando trazer, então, isso para uma ordem mais prática, né? Como a gente consegue promover essa colaboração nos clientes, né? Dito de outro modo, como você resumiria os serviços e soluções da Verum hoje, como eles se conectam entre si? Nossa proposta de valor ela foi sendo, né, incrementada ao longo dos últimos anos, né, ao longo dos últimos anos, até modo de falar, né, porque desde a existência da Verum, praticamente a gente foi sempre tendo um crescimento incremental dentro da nossa proposta inovadora, mas começamos praticamente com o Advanced Work Packaging, né, a metodologia que é oriunda, né, de uma reunião de boas práticas globais que, a partir de 2014, né, o CII trouxe para o ambiente da construção. Em 2017, a gente traz para o Brasil essa metodologia com muita clareza de propósito, com muita pegada de transformação e sempre atrelada ao conceito de BIM, né, o conceito de inteligência, de digitalização da engenharia, onde não à toa, né, um dos sócios fundadores, no caso Vidotti, sempre carregou isso como uma vanguarda e como uma alavanca do posicionamento dele no mercado, né? Baseado nessa dupla, né, AWP e BIM, no começo a gente sempre falava não existe AWP sem BIM, assim como não existe BIM sem AWP. Por quê? Porque, de fato, né, o AWP ele foca muito no como a engenharia e o fornecimento de materiais precisa acontecer para que a construção aconteça, né, de uma forma mais produtiva, de uma forma mais segura, com qualidade e previsibilidade. Então, na hora que você transforma essa cadeia, né, de ciclo de vida de projetos, definindo pacotezinhos de engenharia, definindo pacotezinhos de suprimentos, para que os pacotezinhos de construção sejam feitos e sejam municiados, né, de engenharia e suprimentos de acordo com uma sequência lógica de construção. E, obviamente, aqui, né, Sabrina, não é uma aula de AWP, é só tentando ilustrar o que é a proposta de valor-chave.
praticamente todas as soluções digitais mais robustas disponíveis no mercado, atreladas ao BIM, né, elas simplesmente pegaram a AWP e digitalizaram. Então, é fato dizer que em projetos industriais, né, projeto de infraestrutura, acredito que a gente vai caminhar também para esse grau de maturidade, é fato afirmar que sem conhecimento do processo que está por trás do AWP, a alavanca de resultados atrelada a soluções digitais é muito baixa, assim como você entrar num drive de transformação digital acreditando que o BIM resolve a tua vida, mas não entender, né, o quanto que os processos, a essência, as rotinas ágeis, as rotinas focadas em eliminação de restrições e conexão das coisas precisam, né, estar genuinamente intrínsecas no teu modus operandi de projetos. Baseado nisso, nossa proposta de valor se resume, no final das contas, novamente, né, em como a gente consegue criar um ambiente de colaboração. A colaboração é a base do conceito do BIM, né? O ambiente colaborativo que a digitalização em projetos te permite alavancar, certamente está muito voltado a processos estruturados, mas muito voltado a comportamentos, ao momento de querer fazer, ao momento de querer genuinamente colaborar, né? Então, esse é um pouco do que a gente traz para nossos clientes, para o ambiente inteiro onde a gente está inserido. Buscamos ter um posicionamento transparente para todos os envolvidos dentro dos projetos, para que aquela estratégia de autodefesa, né, de que um está aqui para ser quase meu adversário para o projeto sair, tem que ser substituída fortemente. E aí é muito, muito fácil dizer assim, né? Para a gente, de fato, o serviço que a Verum, né, o produto que a Verum coloca no mercado, só é viável, só maximiza valor se a gente consegue sensibilizar todo mundo que está envolvido dentro de um projeto ou dentro de um portfólio de projetos, que o ambiente colaborativo e a essência da colaboração em pessoas tá genuinamente presente, né? Até dando spoiler aqui, num dos próximos episódios do Verumcast, a gente tem o próprio Gustavo explicando as questões do AWP muito focadas na colaboração entre áreas e entre parceiros, fornecedores e como essa teia se constrói, né? Então, acho que complementa muito a tua fala, Davi. Fiquem ligados aí, nossos ouvintes, num dos próximos episódios que a gente vai trazer um pouquinho mais em detalhe sobre essa questão de colaboração que a gente tem promovido aí nas empresas. Mas, Davi, quando você vê o tamanho de tudo isso que a gente está construindo até aqui, o que você vislumbra para o futuro? Sabrina, tem uma convicção muito grande, né, em relacionado a esse movimento de transformação, e acredito que a Verum vem sim para se posicionar como um agente de transformação de mercado, não da empresa A, empresa B, empresa C. Tivemos aí, né, nesse período a sorte, e quando eu falo sorte, né, tenho a plena convicção que a sorte acompanha, né, a competência também, né, de todos os profissionais que hoje atuam dentro da empresa, de que nossa proposta de valor, certamente, para mudar o mercado, precisa, né, ser ancorada em empresas relevantes, né, em clientes relevantes, em profissionais que são formadores de opinião no mercado. Ficamos muito felizes, né, de que empresas gigantes que hoje também se posicionam como promovedores, como executores de propostas de valor similares à nossa, né, migraram muitas vezes, né, seu posicionamento original, pautado em disputa, para
um posicionamento de colaboração, temos plena ciência disso. Estamos muito felizes, né, de poder ter sido talvez a faísca que fez esse movimento cada vez mais ganhar exponencialidade. Temos a plena convicção, vis-à-vis hoje, a gente está liderando um processo de capacitação na América Latina, atrelada à WP University, né, globalmente, uma iniciativa global que nós, né, encampamos na América do Sul para potencializar a capacitação de todo o mercado, né, e isso nos deixa muito feliz, né, em ver que esse movimento vai ganhando corpo, né, que as empresas, né, sejam elas de engenharia, sejam elas de construção, sejam fornecedores de equipamentos, muitas vezes engenheirados e que são chave para o sucesso de projetos, e cada vez mais os owners se conscientizam que esse é um caminho sem volta, né? Acredito que esse mercado, uma vez virado, né, do ambiente de disputa para o ambiente de colaboração, é um mercado ganha-ganha, tem espaço para muita gente boa, para muita empresa que vai se posicionar, tal qual a Verum. O que a gente tem genuinamente é uma clareza e propósito de transformação que ser hoje, né, um protagonista desse movimento, tanto no Brasil quanto na América do Sul. Hoje a gente tem aí processos relevantes em andamento em outros países, como Colômbia, Chile. Certamente é o que nos motiva, é o que nos dá a clareza que aquilo que a gente desenhou e amadureceu ao longo de anos, né, hoje está fazendo sentido, né? Quando a gente conversa com as nossos parceiros globais aí também super engajados, né, nesse propósito. Posso até trazer uma história interessante aqui, Sabrina, logo na sequência, sobre o propósito, né, dessa mudança de mercado, sobre que essa transformação, que é uma palavra às vezes tão jogada, né, no dia a dia, quando você vai, né, de forma pragmática colocar essa transformação em prática, você sabe que é degrauzinho pós degrauzinho, vencimento de mudanças de comportamento, inserção de processos que são que requerem muita disciplina. Então, assim, mudar, né, um mercado, uma cultura, profissionais que trabalham há 20, 30 anos de um jeito e que, de certa forma, estão certos dentro daquilo que eles conduziram a vida inteira, né? Dar sentido para isso que a gente propõe. E quando isso acontece, cara, sem dúvida nenhuma, é gratificante demais. Quando você Quero ouvir consegue... sua história. Hein? Com Queremos certeza. ouvir. Não, a história é curiosa, né? Me veio à cabeça aqui porque quando eu fui lembrar, né, dos nossos parceiros globais, é o seguinte, né? Eu estava em 2008 trabalhando já, né, como líder de planejamento de um projeto, e tive a oportunidade, né, na época eu trabalhava na Promon, a diretoria me chamou para uma reunião com um americano que tinha vindo oferecer um software, né, de BIM, né, na época. Imagina, BIM nem se falava na época, mas de engenharia digital, né, na época, de planejamento focado em construção. Já era um embrião, né, do que seria lá na frente o AWP, mas sobre a ótica do Workplace Planning, que certamente também a gente vai ter oportunidade de falar mais para frente. E participei, né, dessa reunião, porque dentro da Promon talvez eu já era visto aí como alguém que tinha esse drive, né, de inovação, de tecnologia muito forte. E lá tive a oportunidade de conhecer o Eric Crivella, que hoje é o presidente, né, do CBA do AWP dentro do Construction Industry Institute. Uma referência global, né, no AWP, e que a partir daquele momento, lá em 2008, me fez refletir, me fez direcionar muito do que são minhas crenças, do que são meus propósitos de vida. Em 2008, eu fiz o primeiro valuation do que hoje é a Verum, na verdade, o primeiro business plan do que hoje é a Verum, a partir de um amadurecimento desse tipo, né, de pegada. Depois tive a oportunidade, em 2011, né, estar lá no CII, estar lá em Houston,
tendo mais conhecimento, muito em virtude daquela reuniãozinha que, por acaso, alguém me botou dentro da sala para conhecer melhor, né, o que é esse ambiente da construção com boas práticas lá de fora. Naquele momento, né, estava sendo conduzido um estudo dentro do CII, junto com várias empresas voltadas, né, para melhores práticas para melhoria de produtividade em construção, já oriundo de todos os estudos aí que todo mundo que está atrelado ao ambiente da construção conhece, né, aqueles famosos gráficos de que a produtividade da construção não evoluiu, né, nos últimos 20, 30 anos globalmente. Por acaso, né, nesse evento em 2011, um dos pesquisadores, né, na Universidade de Austin, voltado para o CII fica dentro, né, da Universidade do Texas, é um brasileiro que era um dos co-líderes, né, desse estudo, e que esse estudo, anos depois, acabou se materializando no Advanced Work Packaging, né? Então, sem dúvida nenhuma, né, a questão da AWP é uma jornada que me acompanha de perto desde 2008 e que certamente sempre me trouxe muita reflexão daquilo que, por muito tempo, eu acabei convivendo em projetos, tentando, né, fazer um pouco diferente, tentando trazer esse ambiente, esse conceito de colaboração, esse conceito de sistematização, né, da conexão engenharia, suprimento e construção, e que certamente hoje tem um nível de robustez global muito bom. Estamos criando um ambiente no Brasil muito consciente disso. Fico extremamente feliz quando vejo postagens, como eu vi no final de semana, né, de um fornecedor de equipamentos postando no LinkedIn feliz que entregou para um cliente, né, um equipamento desenvolvido a partir da engenharia digital, com o uso do AWP. Cara, quando aparece um negócio desse, quando aparece uma empresa de engenharia falando que fez, né, entregou com valor, né, associado ao AWP, quando eu vejo um fornecedor falando isso, quando eu vejo uma construtora, cara, é uma realização de um sonho, né, porque isso quer dizer que nossa proposta lá de trás fez sentido, né, e cada vez mais será abraçada por mais e mais pessoas, porque no final das contas, pessoas são as que transformam o mercado, né? Falando em pessoas e falando em sonho, Davi, voltando lá para o início, para a história da Verum, hoje nós estamos com mais de 100 profissionais, né? Muito perto dos 150. E dia desses, um dos sócios brincou que a Verum já foi sua. Né? Hoje ela é nossa, ela não é mais sua. E tudo isso muito estimulado pela cultura do dono, né? Uma cultura que você, inclusive, você e os demais sócios fundadores, buscam muito por tornar viva, né? Fazer acontecer de fato. E, enfim, pensando nessa fala, né? A Verum já foi sua, Davi. Hoje ela é nossa, né? E nossa significa hoje mais de quase 150 profissionais. Como que você se sente com relação a tudo isso? Essa pergunta é bem legal, Sabrina, e dentro internamente, né, quando a gente olha para dentro da empresa, sem dúvida nenhuma, né, vários dos profissionais, e aos quais eu me incluo, né, crescemos e evoluímos num ambiente muito tradicional, né, e que requer muitas vezes quebras de paradigma e de crenças, né, que foram construídas ao longo de 10, 15, 20 anos de profissão. Muita gente nova dentro da empresa, talvez, mesmo assim, né, em 5 anos de carreira, você já tem, no ambiente da engenharia, muito do mindset tradicional. E uma das inquietudes, né, que a gente sempre teve e foi atrás de benchmarks é trazer esse conceito de organização ágil para dentro, genuinamente, da organização. Costumo brincar aqui, né, sem trazer nomes, mas que várias, inclusive, lideranças dentro da Verum passaram por um choque de cultura quando entraram nela, porque a gente, desde o início, né, defendeu uma empresa baseada em gestão por contexto, né, onde alinhamento, né, associado à autonomia
né, precisam caminhar juntas para que a gente alavanque cada vez melhores resultados, né? Esse é um conceito que, em ambiente de tecnologia, é praticamente um conceito necessário para uma empresa de tecnologia crescer e até existir dentro do mercado, mas que para um ambiente de engenharia, cara, é outro ambiente, é outra transformação que, sem dúvida nenhuma, hoje se faz necessária, mas que não é o status quo, né? Não é o modus operandi praticamente de nenhuma organização voltada para projetos de engenharia. E até nisso, né, Sabrina, a gente queria ser diferente. Então, fomos atrás de conhecimento, sou muito grato, né, a alguns conhecimentos que a gente capturou, inclusive em capacitações que a gente foi, né, atrás delas, e quando a gente se deparou, inclusive, né, nesse conceito estruturado, oriundo até do modelo Spotify, que conecta, né, essa gestão por contexto, com alinhamento, com autonomia na ponta, operando baseado, né, em estruturas orgânicas, e não em estruturas esqueléticas, né, de mercado, com aquelas hierarquias de 15 níveis profissionais, né? Por muitas vezes a gente, ao entrevistar talentos, nos questionam, né? Mas qual vai ser meu plano de carreira na Vero? Eu falo para ele, cara, aqui não tem plano de carreira, não. Aqui tem plano de desafios profissionais que te serão dados de acordo com a tua capacidade, de acordo com a tua evolução profissional aqui dentro. É um ambiente muito horizontal, né, do qual eu me sinto particularmente muito à vontade, até porque não só a minha essência, como dos outros 3 fundadores, é muito forte de estar na ponta também, né? Gosto, né? Até tenho que me segurar para não estar mais na ponta, mais no dia a dia do projeto do que deveria. Mas é isso, acho que uma sociedade que quer prosperar, ela não pode estar, como você bem disse, sendo construída pela crença do Davi, pela crença do Gustavo, pela crença do Vidotti, pela crença do Rodolfo, né? Os 4 primeiros fundadores da empresa. E sim, ela precisa refletir a evolução natural que um ambiente de diversidade, com espaço para lideranças, para exponenciais surjam, e a gente vá promovendo um ambiente, né, de crescimento exponencial. Certamente o crescimento exponencial não está na cabeça de nós 4. Então, para a gente crescer, depende necessariamente da gente abrir genuinamente espaço, né, para o contraditório. E o contraditório, voltado para uma espiral crescente, sem dúvida nenhuma, é o que permite, né, um ambiente de diversidade de pensamentos, de gênero, de qualquer tipo, né, de diversidade que a gente queira associar, é necessário. Então, eu fico muito feliz, né, de eu receber uma mensagem no WhatsApp com a frase que você disse, né, quando alguém chega para mim e fala, né, a empresa não é só tua, não, a empresa é nossa. Cara, isso me deixa extremamente feliz, né, porque é esse espírito que a gente quer promover dentro da Verum, e acredito eu, né, Sabrina, nós essa semana estivemos, né, numa sessão de feedback com o cliente que até nos emocionou, né, quando não veio um comentário voltado à entrega técnica, que sem dúvida nenhuma a gente conseguiu ter uma entrega de extrema excelência, mas o comentário veio sobre o clima, o ambiente, né, a forma com que os profissionais da Verum demonstram estar felizes dentro do dia a dia, né? Até sobre o aspecto, não esse parceiro que eu quero para mim, porque eu também quero me transformar. Cara, escutar isso é música para os nossos ouvidos, né? A gente prega transformação cultural, né? E mostrar que a nossa cultura, de fato, tem inspirado, eu acho também que é muito resposta de que a gente está no caminho certo. Eu não consigo me ver, sabe, Sabrina? Tipo, vendendo agilidade e praticando o ambiente tradicional e restringindo tomadas de decisão a 1 ou a 4 pessoas, sabe? Então, o ambiente ágil, né, necessário para que a gente faça a transformação, inclusive, no setor em que a gente opera. Óbvio que aqui não estamos fazendo aula de agilidade para projetos, Scrum, nem nada, né? Estamos falando da essência da agilidade, do mindset ágil,
do mindset Lean, né, passa necessariamente por a gente estar aberto ao contraditório, porque se a gente não está aberto ao contraditório, os problemas não vêm para a mesa. Se os problemas não vêm para a mesa, na hora que eles se demonstram, até trazendo para o ambiente de projetos na ponta, é projeto que não anda, é problema que, na hora de que pudesse ser tratado na fonte, vai crescendo, na hora que ele fica evidente, atrapalha o crescimento. Isso vale para o ambiente empresarial, tanto quanto vale para o ambiente de projetos. Perfeito. Davi, se a gente ouvir com atenção esse podcast, eu tenho certeza que de cada resposta a gente consegue extrair, cada resposta sua, né? A gente consegue extrair uma porção de dicas. Muito, muito rico todo o conteúdo que tu entregou aqui pra gente. Mas agora, já indo para os minutos finais, se você pudesse dar uma dica, mas assim, uma dica apenas, aquela de ouro, para quem está nos ouvindo. Pode ser de âmbito pessoal, profissional, não importa, assim, mas a sua dica de ouro eu vou trazer aqui, viu, Sabrina? Eu vou me atrever a falar de duas. Uma do ambiente pessoal e outra, talvez, do ambiente que compete. Acho que o recado de transformação da empresa é muito grande. Quando eu fui para participar, né, do MBA executivo na Dom Cabral, em 2012, eu tive a oportunidade de conhecer Mário Cortella numa abertura desse MBA. Né? E a palestra dele foi, inclusive depois ele entregou o livro, que está aqui na minha frente, Qual é a Tua Obra? Então, e eu lembro muito forte a frase dele, quando ele diz, quando teu neto perguntar o que você fez, que resposta que você vai dar. Então, cada um, dentro do que se sente confortável, precisa ser protagonista das suas decisões, precisa ser protagonista da sua vida, tanto pessoal quanto profissional. Né? Entregar o protagonismo, a tomada de decisão para terceiros, delegar o teu crescimento para a empresa, te limita demais, né? E isso é uma crença que eu tenho, eu acredito que esse mindset que sempre foi reforçado quando eu tive a oportunidade de conhecer pessoas brilhantes, como o caso específico aqui que eu mencionei, certamente muda o espectro da tua vida, né? Certamente, se eu tivesse me conformado, não me conformado, porque eu acho que eu teria também muitas possibilidades de ser feliz como executivo em grande empresa, mas se eu tivesse deixado meu sonho, né, na gaveta, de abrir uma empresa, de trazer parceiros que eu conversei ao longo de anos sobre essa possibilidade e concretizar esse sonho que hoje é a Vero, eu certamente não teria atingido a plenitude da felicidade profissional que eu sinto, né, que hoje eu tenho. Não que eu esteja satisfeito, acho que ainda tem uma longa jornada nesse sentido, mas que hoje me dá clareza de propósito como talvez nunca tive na minha vida profissional. A outra dica... Antes de entrar na dica 2, vou te cortar aqui para fazer uma consideração. Eu gostei demais desse teu ponto, e eu lembrei que esses dias eu estava ouvindo alguém falar muito nesse sentido, talvez complementando, que se eu te perguntasse agora quem era o homem mais rico nos anos 50, quem era o homem mais rico do mundo? E ninguém lembra, mas a gente lembra de pessoas que não tinham dinheiro à época, mas fizeram alguma coisa pela sociedade, né? Você sabe quem foi Thomas Edison, você sabe quem foi Isaac Newton, você sabe quem foi Santos Dumont. Então, o fazer alguma coisa pela sociedade é o que nos eterniza, né? Porque o impacto que tu causou na vida de alguém, ela vai contar para o filho dela, que vai contar para o neto, que vai contar... E você fica vivo, você se mantém eterno. Agora, simplesmente o dinheiro, trabalhar simplesmente pelo dinheiro, que eu acho que conecta com a tua fala, talvez seja raso para a nossa existência aqui, né? Então, muito legal, só trazendo esse complemento.
E não quer dizer, né, que a gente faça filantropia, não, né, Sabrina? Acho claro, que, assim, claro. é uma questão, você consegue trazer isso para uma relação ganha-ganha. Quando você, como eu disse, né, quando você faz aquilo que te deixa feliz, você está mais próximo até do seu sucesso profissional e da tua realização, inclusive financeira, por que não? Acho que uma coisa se conectada com a outra, né? E muita gente, né, Sabrina, deixa de acreditar no seu propósito, no que lhe deixa feliz, por medo, né, de se movimentar. E o medo de se movimentar, quando a gente faz palestra sobre transformação cultural, né, é um dos primeiros slides que a gente coloca, né? E assim, esse medo, óbvio, né, que cada um tem suas variáveis, cada um tem sua régua de risco, cada um tem sua régua de aptidão, né, para risco, mas, cara, quando você tem consciência desse movimento, sem dúvida nenhuma, né, você dentro do teu ambiente se sentir protagonista, certamente a gratificação e a felicidade está muito mais próxima. Muito, né? Mais próxima. Isso é sobre todos os aspectos da vida, né? Acredito demais. Mas vamos para a dica 2. A dica 2, acho que não poderia deixar de conectar, né? É um ambiente que a gente, de certa forma, né, começa a ver, né, de transformação, quando a gente lida com as pessoas, quando a gente compartilha ideias com pessoas, sejam elas de clientes, sejam elas de empresas de engenharia, de construção, etc, etc. E quando você começa a escutar que genuinamente aquela pessoa virou a chave, se conectou genuinamente com o ambiente de colaboração, a gratificação é gigantesca. Né? E se eu pudesse não deixar uma dica, deixar um pedido, né, para as pessoas que escutarem, né, esse podcast, se você se posicionar como alguém aberto a colaborar, seja em qual posição, seja em qual função você estiver dentro de projeto, se você tiver uma atitude genuinamente de colaboração, certamente a gente muda, a gente transforma o mercado, o setor da construção em algo melhor. Então, aí não existe AWP, não existe Lean Construction, não existe Agile, não existe BIM, não existe Digital, não existe Analytics, não existe nada que substitua a mudança de comportamento, né? E quando genuinamente todo mundo, ou pelo menos o suficiente, né, para que a gente tenha a sustentabilidade desse movimento de transformação impregnada dentro do nosso mercado, certamente a gente vai ter melhores resultados numa indústria que precisa tanto e que certamente vai nos trazer muito mais satisfação profissional. Então, mais do que uma dica, é um pedido para todos os profissionais que atuam, né, nesse ecossistema de projetos. Eu pedi que fosse a dica de ouro, mas eu acho que isso vale muito mais. Muito bom. Davi, esse foi o primeiro Verumcast, nosso primeiro episódio gravado de uma série de muitos que virão. E a gente quer lançar um quadro final que, de forma muito rápida, muito breve, em poucas palavras, você nos diga, você nos responda o que é ser parceiro de verdade. Assim, quando a gente trouxe, né, o nome da empresa, eu sempre, na minha posição, sempre tive o conceito de partner muito forte para que quando a gente tem, né, genuinamente a empatia com o nosso cliente, a conexão com o nosso cliente, a gente alavanca melhores resultados, né? O nome Verum está muito atrelado a conceitos de transparência, conceitos de ética, a conceitos de relação verdadeira, né, com as pessoas com quem a gente se relaciona. Então, parceiros de verdade, mais do que o simples nome, né, ou interpretação de parceiros de verdade, tem essa conotação de que sim, queremos colaborar, queremos nos conectar como parceiros do ambiente, e sim, para que essa conexão seja sustentável, seja genuína, ela precisa estar conectada
com fatores de ética, transparência na relação, verdade acima de tudo. Isso envolve, né, quando a gente fala em transparência, e não querer dizer necessariamente o que o cliente quer ouvir, e sim aquilo que ele precisa ouvir. Isso, para você conseguir transmitir isso de forma genuína e com o cuidado que a transformação demanda, certamente faz parte da nossa essência. Sem palavras, Davi, qualquer coisa que eu disser, eu acho que vai estragar esse papo, essa conversa tão perfeita que tivemos até aqui, até para os nossos ouvintes que não sabem, mas já devem imaginar, foi num papo muito parecido com esse, que Davi me seduziu, que eu fui encantada pela cultura, pelos valores da Verum, né? E foi numa conversa muito nesse estilo, com assuntos muito próximos a esse que foram abordados. E eu não pensei duas vezes antes de direcionar a minha carreira nessa mesma direção. Então, acho que isso já fica como agradecimento a ti, Davi, mas te agradeço muito pela presença aqui, pela conversa, por ter aceitado participar e estrear o nosso Verumcast. Muito obrigada mesmo. Como as pessoas te encontram, Davi, no LinkedIn, ou se quiser deixar algum outro canal de contato, fica à vontade aí para deixar teus contatos e deixar teu agradecimento final, tuas últimas palavras. Bom, acho que o agradecimento a você é o agradecimento de quem se conecta com propósito, né? Acho que estendível a todos os profissionais que hoje fazem parte da Verum, que hoje se conectam como donos, né, da nossa empresa, assim como você, que assim que a gente entendeu que a experiência do cliente era um dos pilares estratégicos para que a gente se conectasse melhor com eles, né, automaticamente a gente buscou o teu talento para fazer parte dentro da organização. Para todo mundo, né, agradeço demais a oportunidade, óbvio que parar para me escutar aqui tem que ter um pouco de paciência, espero que tenha sido um tempo agradável para quem está nos ouvindo até o momento. Agradecer, né, acho que o ambiente, né, o ecossistema que tem dado cada vez mais oportunidade para a Verum colocar seu propósito genuíno, né, dentro do mercado. Bom, meus canais de comunicação, basicamente o LinkedIn é a minha rede social predileta, é onde eu deixo ela praticamente 100% do meu tempo, do meu dia aberta, então fiquem à vontade, né, para me adicionar, Davi Elio, certamente vocês vão me encontrar lá. E fico à disposição de quem quiser conversar, de quem quiser trocar ideia, evoluir, co-criar, sem dúvida nenhuma. É um propósito de vida que demanda esse tipo de relação, e sempre que possível eu não só promovo, não só provoco, como também quero ser provocado. Então, contem comigo, esse movimento está só começando, a gente tem muito a fazer ainda no nosso setor da construção, temos muito a evoluir, e certamente a evolução passa necessariamente por conectar mentes, conectar propósitos, para que a gente construa cada vez mais um sentido que agregue valor para o nosso dia a dia. Agradeço demais aí a todo mundo. Obrigado, Sabrina, pela condução, pela oportunidade. Sem dúvida nenhuma, a gente sai daqui com uma ideia de que tem muito a fazer ainda. Obrigada a todos os ouvintes, e semana que vem tem mais um episódio do nosso Verumcast. O Verumcast é uma produção da Verum Partners. Esse programa teve a produção, apresentação e roteiro de Sabrina Dumer. Edição, pós-produção e arte, Joel Corsini. A Verum Partners está no LinkedIn, YouTube, Instagram, Facebook e os principais agregadores de podcast. É só nos procurar e seguir a gente por lá. Até o próximo episódio.